Fala aí, minha gente. Boa noite, hein? Falei com vocês que eu não acreditava que o Barcelona passaria do Atlético de Madrid, mas que eu queria ver o poder de reação desse time, o que o Barcelona tinha para oferecer em um jogo de muita necessidade e, sinceramente, para o torcedor do Barça, e no final eu vou falar do Atlético de Madrid aqui também, para o torcedor do Atlético de Madrid que esteja assistindo, sinceramente para o torcedor do Barcelona é esperançador e de deixar orgulhoso que o Barcelona fez contra o Atlético. É o mais próximo do que o time da temporada passada mostrou. Muito apetite, muita recuperação de bola, muita concentração depois que perdia a bola, muita urgência com a bola no pé. Faltou em alguns momentos um pouco de inspiração, acho que faltaram jogadores, o Barcelona nem fez as 5 substituições, porque na ausência de Lewandowski, de Frenkie de Jong, com os laterais todos tendo que sair, não tinha muito mais o que fazer, mas os jogadores terminaram exaustos, o Barcelona teve a possibilidade de fazer o 4º gol contra o Atlético de Madrid, jogou muito bem. Alguns destaques individuais, eu vou tentar passar por eles aqui. Pedri, vou mostrar os números do Pedri para vocês, para mim fez um jogo brilhante e não só de inspiração, mas de transpiração também. O Pedri às vezes parece só que tem a visão de jogo e os passes. O Pedri foi o jogador que mais desarmou, foi o jogador que mais ganhou duelos na partida, acho que o Lamine Yamal foi quem mais ganhou na verdade, ele foi o segundo. Um muito bom jogo do João Cancelo, mais uma vez. Na esquerda a gente quase não viu, mas na direita ele foi muito bem. Lamine Yamal foi bem, Rafinha brigou muito. Acho que foram os destaques do time, que no primeiro tempo ainda teve muita ajuda sem bola do Firmino, com a bola não teve tão bem assim, mas muita ajuda do Firmino. Marc Bernal, evidentemente, né? E aliás, gostei também da opção tática do Hans Flick, deixando o Marc Bernal mais perto da área e o Pedri mais perto da armação da jogada. Fez muito bem a leitura do Hans Flick, o que o time precisava. O Marc Bernal fez 2 gols e já tem 4 na temporada. Enfim, e os 2 zagueiros acho que também foram bem, tá? Gerard Martin e Pau Cubarsí conseguiram sustentar muito bem os contra-ataques do Atlético de Madrid, estavam sempre bem posicionados, corajosos nos duelos, é difícil tomar a decisão de apertar ou de esperar, e eles foram bem em quase todas as jogadas. Enfim, foi um jogo de muita pressão do Barcelona, mas era um jogo para o Lewandowski, que não era um jogo para o Ferran Torres. Lewandowski teve um problema no olho, né? Depois do jogo contra o Villarreal no sábado, acho que foi uma trombada que ele teve, bateu o rosto, né, no defensor do Villarreal, e não estava hoje. E olha que não é o melhor Lewandowski, mas ainda assim era jogo para um atacante de área, um jogador mais corpulento, que se esconde melhor atrás dos zagueiros, que acha o melhor posicionamento na área para aproveitar cruzamentos. Ferran é um atacante muito de espaço e o Atlético de Madrid em nenhum momento deu espaço, jogou com todas as linhas lá atrás e ficava muito difícil que o Ferran conseguisse esse espaço para jogar. O Barcelona cruzou 44 bolas e acertou 4 cruzamentos. Os 2 deles saíram gols, inclusive, né? O cruzamento do Lamine no primeiro tempo e do João Cancelo no segundo. Os 2 gols do Marc Bernal. Mas faltou, tanto de início, o Lewandowski, como eu acho que alguma situação de segundo tempo seria Lewandowski e Ferran Torres, um para prendeu os zagueiros e para assustar os zagueiros, e o Ferran aí sim poderia buscar mais espaço entre os defensores do Atlético de Madrid. Começou bem, pressionando muito, tentando muito pelos 2 lados. Gostei também que não foi só bola no Lamine e resolve aí. O time rodava e tentava. Se o Atlético de Madrid não se mexesse rápido, os jogadores do Barcelona teriam situações de 1 contra 1, então obrigou o Atlético de Madrid também a se desgastar. Isso foi importante para que o Atlético de Madrid também não conseguisse contra-atacar toda hora o Barcelona, e o Barça me dava a sensação de que era perigoso quando tinha a bola e quando perdia a bola, porque quando perdia estava mordendo tão bem que muitas vezes em recuperações de bola poderia chegar ao gol do Atlético de Madrid. Sai o primeiro gol numa belíssima jogada do Lamine, né, driblando. Aliás, o Lamine foi muito bem na leitura do que fazia com o Ruggeri. Na semana passada eu comentei Atlético de Madrid Clube Brugge, e o Carlos Forbes, atacante do Clube Brugge, estava levando a melhor em toda jogada que ele ia para a linha de fundo e não que ele cortava para dentro, o Ruggeri. E hoje o Lamine tentou muito essa jogada, tanto que ele quase não finaliza naquela de puxar para a esquerda e finalizar, e leva muitas para a linha de fundo, porque o Ruggeri marca muito mal o pé direito dele, né? Ele é o pé esquerdo, na verdade. Ele vai melhor com o pé direito impedindo as diagonais e pior no bote para impedir que o jogador vá à linha de fundo. Lamine Yamal leu bem, não sei inclusive se ele assistiu o Ruggeri semana passada com o Carlos Forbes, mas me pareceu um perfil de drible diferente do que o Lamine tenta normalmente, e ele foi muito bem. Mas a jogada foi pelo outro lado, ele passando do Lookman e cruzando para o Bernal fazer o primeiro. O segundo gol do Barcelona sai no pior momento do Barcelona no jogo. Final do primeiro tempo a gasolina tinha acabado,
O Barcelona já nos 5 minutos finais não pressionava bem o Atlético de Madrid, dava alguns contra-ataques, teve bola do Griezmann na trave, teve uma cabeçada perigosa do Lookman também, e o jogo ficou meio aberto, e aí quando ficou meio aberto teve esse espaço, tava muita bola perdida para cá e para lá, teve esse espaço no meio da defesa do Atlético de Madrid, que o Pedri se infiltrou ali, sofreu o pênalti, e o Rafinha cobrou muito bem. Rafinha que também teve problemas para fazer o seu melhor jogo, embora tenha lutado muito, e acho que melhorou quando foi jogar do lado direito, porque também é um jogador de espaço e também faltava espaço, né, para jogar com duas linhas muito fechadas do Atlético de Madrid. O segundo tempo voltou com o Barcelona com um pouco mais de calma, mas eu acho que marcando melhor os contra-ataques do Atlético de Madrid. Segundo tempo, quero até olhar as finalizações do Atlético de Madrid, em quais minutos que elas saem. O Atlético teve aquele chute do Sorloth aos 49, tinha tido uma bola cruzada do Molina aos 19 do segundo tempo, que foi a melhor posse de bola do Atlético de Madrid, né, quando ficou um pouco mais com a bola ali, que nesse minuto também teve uma do Sorloth, no rebote Molina chutou para fora, e antes aos 48, aos 3 do segundo tempo, tinha tido uma do Julián Álvares. Finalizou aos 3, aos 19 e só voltou a finalizar aos 49 do segundo tempo. Barcelona controlou muito bem, e assim, as finalizações no minuto 19 são duas no mesmo lance, né? Chegou 3 vezes só o Atlético de Madrid, ficou sem finalizar dos 19 aos 49, meia hora, controlou muito bem os contra-ataques do Atlético de Madrid. E era um time montado só para isso. Isso eu acho que é animador para o Barcelona. Que jogue contra um time que vá só te contra-atacar e que tenha muitos bons jogadores para contra-atacar, muitos bons jogadores para roubar a bola e para contra-atacar, e que você praticamente não tenha sofrido em 90 minutos, mostra que nos bons dias o Barcelona pode imaginar não sofrer 2 gols de qualquer jeito, né? Com muita facilidade. Se jogar bem, se tiver concentrado, se tiver mobilizado como estava, dá para ser um time competitivo e, sinceramente, eu assisti o jogo mais pensando nisso do que pensando numa possibilidade de remontada do Barça. É claro que quando você tem 20 minutos para jogar, 18 mais acréscimos e tá 3-0, fala, bom, a partir daqui dá sim. Mas aí eu acho que faltaram jogadores. Sai o gol do Marc Bernal num cruzamento muito bom do Cancelo depois da cobrança de escanteio, e aí faltam jogadores. Faltou Lewandowski, faltou Frenkie de Jong para dar um pouco mais de sangue novo no meio campo. Teve que apostar no Ronald Araújo como atacante, faltando 20 minutos para acabar, desde a substituição do Baldé. É um mau momento para perder 2 laterais, né? Cancelo jogou bem e tem o Gerard Martin que cumpre muito bem pelo outro lado, mas está na conta do chá agora. Vamos ver quanto tempo vão ficar fora o Koundé e o Baldé também, porque agora vem um momento decisivo da temporada. O Eric Garcia, que não pôde jogar porque estava suspenso, pode ajudar também, especialmente na lateral direita. Mas, enfim, perder 2 jogadores da mesma posição ao mesmo tempo não é muito bom não, tá? Assim, é ruim para encaixe de time, embora não seja uma ótima temporada, nem do Koundé, nem do Baldé. Disse que eu queria... Bom, o resto do jogo, né? Tentativa de cruzamento na área, tentativa de infiltração, vai o Rafinha jogar do lado do Lamine para muitas vezes o Rafinha tentar puxar um marcador para o Lamine aproveitar, ou o Lamine puxar um para o Rafinha aproveitar. Tentou de tudo. Não entrou bem o Rashford do outro lado. Ele e Dani Olmo são os que mais tinham gasolina no tanque e praticamente não deram uma nova velocidade, uma marcha a mais para o ataque do Barcelona. Faltou dos dois. Até acho que o Rashford podia ter entrado de centroavante, o Rafinha ter jogado na esquerda e ele ter jogado como esse atacante para buscar um pouco mais de corpo a corpo e de espaço na defesa do Atlético de Madrid. Não viu assim o Hans Flick, preferiu manter o Rashford na sua e puxar o Rafinha para a direita, jogar o Ronald Araújo para a área. Teria feito diferente no final. Teria colocado o Rafinha bem aberto de um lado, o Lamine bem aberto do outro, Ronald Araújo e Rashford lá dentro para ter 2 jogadores dentro da área e não só o Ronald Araújo por lá. Falei que ia dizer individualmente de alguns jogadores, eu quero passar para vocês verem a influência do Pedri no jogo. De passes, Pau Cubarsí e Gerard Martin, os que mais acertaram passes, são os 2 zagueiros, então normalmente são os que acertam mais passes mesmo. O Pedri teve um acerto de 91% dos passes, 91 passes tentados, 83 certos. Jogador que mais desarmou na partida, 6, depois é o Gerard Martin com 4. O Pedri foi o segundo jogador que mais ganhou duelos, ganhou 12 de 21, o Lamine ganhou 14 de 24 duelos, foram muito bem esses dois nos duelos que tiveram. E a influência do jogo no Pedri, né, de recuperar essas bolas para que o Barcelona voltasse a atacar. O Ruggeri foi driblado na partida. Deixa eu ver onde que eu acho isso aqui. O Ruggeri foi driblado 8 vezes
na partida. Lamine Yamal, João Cancelo levaram a melhor muitas vezes sobre ele. O problema é que esses cruzamentos do Barcelona, depois que driblavam o Rogério, não conseguiu encontrar, não tinha ângulo para finalizar, tinha muita gente do Atlético de Madrid e não conseguiu encontrar um rematador dentro da área para terminar as jogadas. Então, faltou um 9 nesse jogo. Não era o Ferran, não era característica de jogo para ele. Acho que faltou alguém mais para incomodar dentro da área, porque não teria muitas, e as que tinha que ter um grande definidor. O Ferran no primeiro tempo passa perto em duas, no segundo o Musso faz uma muito boa defesa, mas acho que se tivesse o Lewandowski poderia ter sido diferente. É uma eliminatória que o torcedor do Barcelona pode sair orgulhoso, mas que machuca um pouco, porque no final das contas, um dos gols em uma eliminatória tão equilibrada foi presenteado pelo Barça, aquela bola que passa embaixo do pé do João Garcia na ida, e tem o gol anulado do Pau Cubarsí, que é uma pena, né? Tem que confiar no VAR, mas o semiautomático não funcionou e eu ainda acho que pode ser que não tenha marcado o frame certo do toque do Lewandowski, que teve um segundo toque, que depois a bola cai no pé do Cubarsí. Sinceramente não sei, mas vi, não sei porque não foi traçada a linha, né, oficial, mas vi como se fosse o segundo toque do Lewandowski, que aí não teria o impedimento do Pau Cubarsí, bem ali não funcionou o impedimento semiautomático. Podia ter caído para qualquer lado. Bom jogo do Atlético de Madrid na ida e muito bom jogo do Barcelona na volta, muito desgaste dos dois times. Bom que esse jogo é terça-feira, os dois têm tempo para se recuperar até o final de semana para os seus compromissos do Campeonato Espanhol. Se o Barcelona jogar assim contra o Newcastle, com essa determinação, com essa concentração, impedindo os contra-ataques desse jeito e circulando a bola rápida desse jeito, é favorito a passar. Acho que o Barcelona normal contra o Newcastle normal, o Barcelona já é favorito. Mas se encontrar de novo o Atlético de Madrid e jogar de novo assim, claro que se jogar de novo como jogou na ida, enfim, a gente vai cair nesse paralelismo, mas o normal, pelo que foram os dois jogos, se o Barcelona não presentear gol, se o semiautomático funcionar e poderia ter validado ali um gol do Barcelona, o normal seria o Barcelona ter um pouco mais de sorte, e pode ser assim na Champions se o jogo tiver perfil parecido, embora a ida seria no Camp Nou e a volta seria no Metropolitano. Sobre o Atlético de Madrid, você colchoneiro que durou até aqui depois de 12 minutos de vídeo sobre o Barça, quase que me chateia, só não me chateia porque não tem nada a ver com isso, que o Atlético de Madrid só joga quando é estritamente necessário. É um bom time, é um time que pode jogar de contra-ataque, é um time que pode jogar de posse de bola, é um time que tem características muito interessantes de elenco para fazer muitas coisas. E quando o Atlético de Madrid tem uma vantagem de 4 gols, ele se senta em poder tomar 3 gols. Em nenhum momento tenta ter a bola, em nenhum momento tenta atacar, é só defender e contra-atacar. E ainda acho que contra o Barça defendeu muito passivamente. Não tentava forçar erro, não tentava forçar desarme, não tentava forçar bote. Até acho que porque poderia ter falta, poderia ter cartão, numa dessas um segundo cartão, fica com um jogador a menos. Não sei se a estratégia era essa, mas o Atlético de Madrid sempre joga para o gasto. Até quando tem uma vantagem tão grande, que pode fazer um jogo natural, faz um jogo antinatural, absolutamente retrancado, retraído, só contra-atacando. Contra o Barcelona fez 4 no primeiro tempo e não quis atacar mais no segundo, já fez esse jogo que a gente viu hoje no segundo tempo do jogo em Madrid, mesmo estando muito melhor, física, técnica, anímica, taticamente do Barcelona naquele dia. E muitas vezes é o que a gente vê do Atlético de Madrid durante as temporadas, né? Em vários e vários jogos importantes, em mata-matas e também em jogos de liga, o Atlético de Madrid só joga quando ele é obrigado a jogar. E sempre que ele pode não jogar, ele não joga. No ano passado eu tive no Metropolitano, no Atlético de Madrid Real Madrid, aquele jogo do pênalti do Julián Álvares, que vai por cima, oitavas de final da Champions. O Atlético de Madrid faz 1-0 no primeiro minuto. Tinha sido 2-1 para o Real Madrid na ida. 1 minuto, o Gil Simeone faz 1-0 para o Atlético de Madrid. Era o suficiente para levar para a prorrogação em pênaltis. E a partir daí o time não joga mais. Poderia ter jogado, pressionado, estava na casa dele. Não, sentou na vantagem, foi a decisão por pênaltis. O detalhe, 2 toques do Julián Álvares e tal, não sei o que. Pênalti do Rudiger que o Oblak quase pega e acaba entrando. O Atlético de Madrid caiu eliminado em um jogo que poderia mais. Sempre dá a sensação que o Atlético de Madrid pode mais e que ele esbarra no limite de coragem, de estratégia do seu treinador. Foi suficiente agora para passar do Barcelona, mas quase não foi, mesmo tendo construído o 4-0. É isso, minha gente. Você, torcedor do Barcelona, caiu de pé,
podem ficar orgulhosos e se continuar jogando assim, se jogar mais vezes assim, jogos eliminatórios, Barcelona pode ir longe nessa temporada e pode confirmar o título de La Liga, 4 pontos à frente do Real Madrid, uma boa vantagem, não é definitiva. Ontem eu fiz aqui o vídeo falando do Real Madrid e falava da dificuldade da tabela do Barcelona nas partidas finais. A partir de abril a tabela é muito pesada para o Barça, então aproveitar esse momento do Real Madrid que também não é bom, seguir somando seus pontos. Fora de casa agora vai ter o Atlético de Bilbao, né, no final de semana. Só quero conferir se o jogo é domingo, é sábado eu acho, porque depois vai jogar sábado, 5h30 da tarde, porque depois vai jogar na terça-feira contra o Newcastle, jogo fora de casa. Então, já no próximo sábado tem que jogar bem de novo, jogar contra o Atlético em São Mamés é muito difícil para manter essa vantagem sobre o Real Madrid. É isso, minha gente. Boa terça-feira para vocês, hein? Dá um like aí, hype o vídeo, dá um super thanks, faz o que vocês quiserem para agradecer quem fez esse conteúdo aqui para vocês de forma gratuita. Beijo, gente. Tchau, tchau.